você está aqui, é porque já sentiu aquele arrepio que não tem explicação. Tem lugares onde a polícia entra, mas a sanidade não sai. A gente aprende a esquecer, mas tem noites que não deixam. Isso não é ficção. É terror real. Eu nunca fui do tipo que se impressiona fácil. Foram 23 anos na polícia militar vendo de tudo um pouco. Casos de abuso, acidentes brutais, cenas que te marcam para sempre e que você tenta, em vão, deixar na delegacia quando volta para casa. Mas existe uma noite, uma única ocorrência, que mesmo hoje, aposentado, ainda me tira o sono. E olha que eu já nem durmo direito há anos. Meu nome é Fernando Nogueira. E o que eu vou contar é terror real. Na época eu ainda estava na ativa. Era 2009, outubro, semana de chuva forte em quase todo o Pará. Eu fazia dupla com a cabo Alessandra Lopes, uma policial experiente, fria nas decisões e firme no olhar. Tínhamos uma boa sintonia. Patrulhávamos há uns 2 anos juntos na região central de Tucumã. Era uma daquelas noites longas e arrastadas, onde o rádio fica em silêncio por horas, e você agradece por isso. Até que por volta de 2h20 da madrugada, veio a chamada da central. Unidade 2306, ocorrência na Rua dos Ipês. Possível violência doméstica. Vizinha relata gritos de criança, portas abertas e sons de quebra-quebra. Eu repeti o endereço, liguei o giroflex e partimos. A Rua dos Ipês era um lugar tranquilo, de gente velha, aposentados, casas com grades altas e hortas no quintal. Nada ali sugeria o tipo de cena que nos aguardava. Quando estacionamos, o som da chuva no capô abafava qualquer ruído vindo da casa. Mas as luzes estavam todas acesas, e a porta da frente, escancarada, balançava com o vento. No chão da varanda, havia uma sandália infantil e um pano manchado. Chamei alto. Polícia Militar, tem alguém aí? Nenhuma resposta. Só o rangido da porta batendo. Alessandra me lançou um olhar. Era sutil, mas eu conhecia. O tipo de olhar que diz: tem coisa errada. Entramos com cautela. A sala estava virada. Sofá tombado, almofadas rasgadas, porta-retratos caídos. A televisão ligada em tela azul, zumbindo. No chão, marcas de arrasto e respingos. Sangue. O cheiro era uma mistura de mofo, chuva e alguma coisa quente, metálica. Seguimos pelo corredor, armas em punho. Foi então que o vimos. Um menino, de no máximo 6 anos, estava caído de lado, na penumbra do corredor. Respiração fraca, rosto machucado, peito arfando com esforço. Alessandra se ajoelhou de imediato. Fica comigo, garoto. Você vai ficar bem, tá? Ela disse, enquanto já pedia o SAMU pelo rádio. Eu segui até o quarto do fundo, e ali, meu mundo mudou. A porta estava entreaberta. Empurrei com o pé e vi uma menina em pé, ao lado da cama. Tinha talvez uns 8 anos, cabelos molhados, rosto pálido, e um sorriso leve demais para quem tinha um irmão morrendo no corredor. Ela me olhou direto nos olhos e disse com a voz mais calma que eu já ouvi de uma criança: agora ele vai parar de me incomodar. Por um segundo, eu congelei. Não pelo conteúdo da frase, mas pela forma como ela falou. Como quem explica o fim de um jogo. Perguntei o nome dela. Nada. Apenas aquele sorriso. Atrás dela, um armário com a porta arrancada e bonecos jogados pelo chão. Quando Alessandra entrou logo atrás de mim, a menina virou lentamente o rosto e disse algo que me gelou. Ele não gosta de gente grande. Alessandra engoliu seco. O ar naquele quarto ficou pesado. Literalmente. Era como respirar dentro de um saco plástico. O cheiro mudara. Não era mais só mofo. Era velho, estagnado. Algo que não pertencia àquele tempo. A luz da lanterna dançava nas paredes e refletia nos olhos da menina. Quem é ele? Perguntei. Ela respondeu num sussurro como quem compartilha um segredo. Ele mora aqui,
Ele me ensinou. Ele prometeu que o barulho ia parar. A essa altura, eu não sabia mais o que era mais perturbador. As palavras que saíam da boca daquela criança ou a frieza com que ela as dizia. Nem lágrima, nem tremor, nem medo. O corpo do irmão no corredor. E ela, calma, tranquila, quase satisfeita. O SAMU chegou em minutos. Enquanto eles atendiam o menino, a menina foi levada em estado de choque emocional. Mas eu sabia que não era bem isso. Choque é o que Alessandra e eu sentíamos. Ela tremia um pouco ao guardar a arma. Você viu o olhar dela? Me perguntou depois na viatura. Ela não estava lá, não de verdade. Durante o relatório, ninguém falou sobre o ele, nem a equipe médica, nem os vizinhos, nem a menina. Foi como se aquilo tivesse sido só um delírio do momento. O pai das crianças não estava em casa. A mãe, segundo vizinhos, tinha fugido há semanas. O caso foi encerrado como tentativa de homicídio por um terceiro não identificado. Mas eu sabia que tinha mais. Nos dias seguintes, comecei a ter sonhos estranhos. E eles sempre começavam com uma frase repetida pela mesma voz infantil. Agora, ele não incomoda mais. Na próxima parte, você vai entender por que esse caso me aposentou antes da hora. E por que até hoje, toda vez que meu telefone toca às 3 da manhã, meu corpo congela antes de atender. Porque às vezes, ele ainda liga. E não é para pedir socorro, é para lembrar. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Nos dias que se seguiram, eu tentei seguir o protocolo, escrevi o boletim, entreguei meu relatório, compareci à delegacia para prestar os esclarecimentos de praxe. Mas por dentro, alguma coisa tinha descolado da realidade, e eu sentia isso. Era como se tivesse trazido algo comigo daquela casa. Como se, mesmo depois de sair pela porta da frente, um pedaço daquela escuridão tivesse grudado no meu peito e decidido morar comigo. Para sempre. A investigação foi rápida. Rápida até demais, se você me perguntar. O menino, Samuel, sobreviveu. Mas teve lesões neurológicas sérias. Perdeu parte da fala, da coordenação. Os médicos disseram que o quadro era estável, mas irreversível. A menina, Rebeca, foi levada para o Hospital Psiquiátrico Infantil da capital, onde ficou sob avaliação por mais de um mês. O laudo final? Estado dissociativo transitório. Nenhum transtorno diagnosticável. Nenhum transtorno. Eu li aquele papel umas 10 vezes. Um psiquiatra experiente olhou nos olhos daquela criança, ouviu o que ela disse e concluiu que ela estava normal. O silêncio que me envolveu ao final da leitura foi pior do que qualquer barulho. Era como se o mundo dissesse: isso não importa. Mas importava para mim. Porque eu tinha visto, tinha sentido aquela menina. Ela não estava sozinha naquele quarto. Na semana seguinte, Alessandra pediu transferência para outra unidade. Disse que era por causa da distância da casa dela. Mas eu sabia que não era só isso. Ela ficou diferente. Evitava falar do caso. Mudava de assunto. E quando eu tentei insistir numa conversa, ela apenas disse: Fernando, esquece isso. Foi só mais uma ocorrência. Só mais uma. Mas não era. Porque desde então, eu comecei a ouvir coisas. No início achei que fosse cansaço. Dormia mal. Tinha pesadelos. Sempre a mesma cena. A menina parada, me olhando, e ao fundo, alguém sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Era como ouvir palavras ditas por trás de uma parede grossa, abafadas, mas com raiva. Sempre no mesmo tom. Acordava suando, com a garganta seca, como se tivesse gritado dormindo. Depois vieram os sons quando eu estava acordado. Estalos no canto da sala, passos leves no corredor. Uma batida na janela às 3 da manhã, sempre às 3. E o que me assustava não era o barulho, era o padrão. A repetição. A lógica do absurdo.
como se alguém estivesse tentando me ensinar a escutar do jeito certo. Uma madrugada, enquanto tomava café na cozinha, ouvi nitidamente a voz de uma criança vindo do corredor. Era fraca, mas clara. Disse: "Ele ainda está aqui." Levantei como um raio, vasculhei a casa toda, verifiquei portas, janelas, até o sótão que eu nem usava mais. Nada, nenhum sinal de entrada, nenhuma marca, mas o cheiro. Aquele cheiro era igual ao do quarto da casa na Rua dos Ipês. Um cheiro de poeira molhada com coisa velha, umidade parada, como se o tempo não circulasse mais ali. A gota d'água foi quando encontrei o relatório da ocorrência jogado fora, no lixo, rasgado em 3 partes. Eu tinha deixado dentro de uma gaveta trancada, ainda com o lacre da perícia, mas ali estava, rasgado, amassado e molhado, como se alguém tivesse cuspido nele. E o mais perturbador, uma palavra escrita a lápis na contracapa com caligrafia infantil. Só uma: desculpa. Dias depois decidi voltar à Rua dos Ipês. Fui sozinho, sem farda, sem aviso. Era final de tarde. O céu fechado, típico da estação. Quando dobrei a esquina e vi a casa, senti meu estômago se contrair. Estava vazia. Placa de "Vende-se" no portão. As janelas fechadas com tábuas por dentro. O mato tomando conta da calçada. Parecia abandonada havia anos, mas eu sabia que fazia apenas poucos meses. Fiquei alguns minutos parado, olhando, esperando algo. Não sabia exatamente o que. Talvez uma confirmação de que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Talvez um sinal de que eu não estava louco. Talvez só a coragem de tocar a campainha. Mas foi então que vi. No vidro sujo da janela do quarto, o último, o do fundo, havia um vulto. Pequeno, estático. Como se alguém estivesse ali, me observando. Mas quando pisquei, desapareceu. Eu podia jurar, eu vi. Voltei para o carro com o coração acelerado. Mas algo dentro de mim não tinha mais espaço para medo, só para cansaço, porque aquilo não ia embora. Não se explicava, só ficava rondando os cantos da memória, esperando um momento de fraqueza para aparecer de novo. Naquela noite, enquanto fumava do lado de fora de casa, meu telefone fixo tocou. E aí eu soube. No fundo, eu já sabia. O visor mostrava número privado. Atendi em silêncio. Do outro lado, só respiração, longa, fraca, como de alguém muito pequeno. E então, uma voz infantil. Você ainda lembra dele, né? A ligação caiu antes que eu conseguisse responder. Corri para desconectar a linha, mas já era tarde. Tarde demais. Na parte final, eu vou te contar o que aconteceu depois da última ligação. E porque eu nunca mais atendi o telefone depois daquela madrugada. Tem gente que acha que o tempo apaga tudo. Que com os anos, a memória fica embaçada, as imagens vão sumindo, e aquilo que um dia nos marcou vira apenas uma lembrança vaga. Mas o tempo não apaga o que gruda na alma. Ele só embala em silêncio. A noite daquela ligação foi o ponto sem volta. Eu pensei que já tinha vivido o pior. Pensei que nada mais me tiraria o equilíbrio. Mas quando ouvi aquela voz infantil no meu telefone, me chamando com aquela calma doentia, eu soube que tinha aberto uma porta que não sabia fechar. Os dias seguintes foram estranhos. Meus sentidos pareciam bagunçados. O gosto do café era diferente. O som da televisão parecia vir de longe, mesmo estando na minha frente. E o relógio da parede, um modelo antigo que ganhei do meu pai, começou a parar sempre às 3h17. Toda vez, eu trocava a pilha, limpava os contatos, e ele voltava a travar exatamente no mesmo horário, como se estivesse marcando a hora de algo que só eu não conseguia entender. Comecei a escrever, anotar tudo, frases soltas, sonhos, datas. Escrevi o nome da menina umas 50 vezes. Rebeca, Rebeca, Rebeca. E ao lado dele, outro nome que eu nem sei de onde saiu. Kael.
Era como se minha mão escrevesse sozinha, como se eu estivesse sendo ditado. Numa madrugada, acordei com o som do rádio da PM tocando no fundo da casa. O rádio, aquele maldito rádio velho que eu trouxe da corporação quando me aposentei. Ele não tinha antena, não tinha energia. Estava guardado há anos. Mas ali estava, emitindo chiados e sussurros que pareciam palavras cortadas. Levantei devagar, como se meu corpo soubesse que algo estava errado. Cheguei na garagem e o som ficou mais claro. A frequência oscilava, mas repetia uma frase incompleta. Namorando. Aqui. Ele ainda... Aqui. Não tive coragem de desligar. Voltei para o quarto e me tranquei. Fiquei sentado na beira da cama até o sol nascer. Comecei a evitar o espelho do banheiro. Tinha a impressão de que meu reflexo se movia com atraso. Como se a imagem ali não fosse minha. Como se observasse mais do que refletisse. E o telefone? Continuei atendendo. Eu precisava ouvir. Precisava entender. As ligações vinham em dias aleatórios, mas sempre no mesmo horário. Sempre a mesma coisa. Respiração lenta, às vezes um riso fraco, como o de uma criança segurando uma piada. E uma vez, Alessandra. Era a voz dela. Eu reconheci. Mas ela só disse uma frase. Ele não me deixou sair. Tentei ligar de volta. O número era inexistente. Tentei contato por mensagem. Nenhuma resposta. Liguei para a delegacia onde ela trabalhava. Disseram que ela estava de licença médica. Não quiseram dar detalhes. Foi aí que decidi voltar à Rua dos Ipês, pela última vez. A casa ainda estava à venda. O mato mais alto, as janelas fechadas. Levei comigo uma câmera antiga, um gravador e o caderno onde vinha anotando tudo. Esperei até anoitecer. Entrei pelo fundo. A tranca estava arrebentada. A sala ainda tinha marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado um sofá. Só que não havia móveis, nenhum. Tudo vazio. O cheiro era o mesmo. Aquela mistura de mofo e tempo parado. E quando cheguei no quarto do fundo, ele estava do jeito que eu lembrava. Não em detalhes, mas em atmosfera. O silêncio ali tinha um peso. A escuridão parecia densa demais. Meus passos faziam eco, mesmo no carpete sujo. Liguei o gravador e deixei sobre a cama. Sentei no chão, encostado na parede, e esperei. E ele veio. Não vi, mas senti. Primeiro, uma mudança no ar. Depois, o frio. Mas não aquele frio natural. Era um frio interno. Como se meu sangue tivesse parado de circular. Meus ouvidos começaram a zunir. A respiração ficou pesada. E então, a voz veio de dentro do quarto, mas parecia também vir de dentro da minha cabeça. Agora você vê, né? Fechei os olhos. Senti algo se mover à minha esquerda, bem devagar. Não ousei olhar. E então, uma mão pequena tocou meu ombro. Suave, lenta, como o toque de uma criança que quer sua atenção. E a voz repetiu, dessa vez mais próxima. Ele mora aqui agora. Eu me levantei de um pulo, saí tropeçando, derrubando o gravador, a câmera, tudo. Atravessei o corredor escuro da casa, saí pela porta dos fundos e corri até o carro como se estivesse fugindo de uma explosão. O coração parecia rasgar o peito. Mas o pior veio no dia seguinte. Quando voltei para pegar meus equipamentos, a casa estava trancada, como se nunca tivesse sido aberta, e no portão, uma folha presa com fita adesiva. Um bilhete escrito com caneta azul, em letras tremidas. Ele está comigo agora. Assinado, Rebeca. Desde então, não tenho mais telefone fixo. O relógio antigo eu quebrei com um martelo. O rádio enterrei no quintal. Mas nada adiantou. Porque às vezes, ainda ouço a respiração. No corredor, atrás da porta, na estática da televisão. Às 3h17. Sempre às 3h17. Meu nome é Fernando Nogueira. E eu queria muito que isso fosse só uma lembrança ruim. Mas tem coisas que não acabam.
Elas apenas mudam de endereço. E às vezes, escolhem o nosso. Tem coisa que a gente carrega em silêncio. Às vezes, não é pela dor, é pela certeza de que ninguém vai acreditar. Eu sou Leandro Varela. Trabalhei quase 20 anos como investigador da Polícia Civil no Espírito Santo. Já vi cena de crime suficiente para não me impressionar fácil. Mas o que aconteceu naquela casa, na Rua dos Jasmins, não foi só mais um caso. E se você tá aqui, é porque também sabe, o verdadeiro medo não está em monstros ou fantasmas. Está no que a gente vive, mas não consegue explicar. O que eu vou contar agora é terror real. Era uma quinta-feira comum, fim de tarde abafado em Cambuci. Eu estava encerrando um plantão tranquilo, pronto para fechar a pasta e ir embora. Quando o rádio da viatura estalou com uma urgência diferente. Disparo de arma de fogo. Vítima infantil. Bairro Jardim das Palmeiras. Um dos mais calmos da cidade. O tipo de chamado que ninguém quer atender. E que a gente nunca esquece quando atende. Cheguei em menos de 5 minutos. A ambulância ainda não havia chegado. A casa era simples, com fachada de azulejo bege e grades brancas no portão. No corredor lateral, uma mulher gritava dentro do celular em estado de puro desespero. Um vizinho apontou para a porta da cozinha. Foi ali. O menino tá lá dentro com o pai. Entrei. O cheiro de comida queimando ainda estava no ar. Mas não era isso que dominava o ambiente. Era o silêncio. Um silêncio denso, cortado apenas por um choro abafado vindo do fundo da casa. Segui até o quarto número 12, marcado com letras adesivas de criança na porta. E foi ali que eu vi a cena. O pai estava ajoelhado no chão, sem camisa, ensanguentado, com os braços tremendo. No colo, o filho. Um menino de 4 anos, ferido no abdômen. Camiseta azul, já encharcada de sangue. Olhos entreabertos. Respiração fraca. A arma, uma pistola. 40, estava caída ao lado da cama, ainda com o carregador encaixado. Me ajoelhei do outro lado instintivamente. Verifiquei os sinais. Ainda havia pulso, mas fraco. Muito fraco. O pai olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Eu fui só buscar o prato dele na cozinha. Só 1 minuto. Ele só queria brincar. A menina, talvez com 8 anos, estava em pé no canto do quarto. Rosto pálido. Cabelo preso de qualquer jeito. E uma expressão vazia. Sem lágrimas. Sem desespero. Apenas um sussurro, repetido com a voz baixa e firme. Agora ele aprendeu que não pode pegar minhas coisas. Como é? Perguntei. Eu disse para ele. Falei para não mexer. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim travou. Eu já tinha visto irmãos brigarem, acidentes acontecerem, pais falharem. Mas a maneira como ela falou aquilo não era natural. Não era inocente. Era preciso. Como quem sabe exatamente o que está dizendo. E por quê? A ambulância chegou. Mas não a tempo. O menino morreu ali, ainda nos meus braços. A equipe médica tentou de tudo. Mas a hemorragia interna foi rápida demais. Quando cobriram o corpo com aquele lençol branco, o pai desabou no chão. A menina apenas se virou e saiu do quarto andando. Fui até a sala. Ela estava sentada no sofá, balançando as pernas. Quando me viu, disse com voz normal. Ele não vai fazer de novo. Eu disse para ele. Você viu quando ele pegou a arma? Ela balançou a cabeça como quem diz não. Depois, mas ele me olhava e fazia careta, como quando o moço da parede manda. Moço da parede? Ela apenas apontou com o queixo em direção ao corredor e disse: ele fica lá no fundo, onde a luz não entra. Fiquei em silêncio. Eu podia atribuir aquilo ao choque, à infância, à confusão emocional. Mas havia algo mais. Aquele quarto onde tudo aconteceu, o quarto 12, tinha algo de errado. Não era só o que eu vi. Era o que eu senti. O ar era mais frio lá dentro. O teto parecia mais baixo, o tempo mais devagar. Na delegacia, os registros foram preenchidos como se fosse apenas mais uma tragédia doméstica. Negligência, arma deixada carregada, disparo acidental, vítima fatal. Fim.
mas dentro de mim, aquilo ainda estava em aberto. Naquela noite, em casa, eu fui tomar banho e deixei a porta do banheiro entreaberta. Juro por tudo que é mais sagrado. Ouvi uma risada, fraca, curta, de criança. No dia seguinte, abri o relatório para revisar e percebi uma coisa: o horário do disparo era 17h23. Exatamente o mesmo horário de um caso antigo que investiguei anos atrás, em Vitória. Outro acidente, outra arma, outra criança. E sem querer, eu lembrei do endereço. Rua dos Jasmins, mesmo nome. Fechei o laptop, acendi um cigarro e pensei: ou isso é só coincidência demais, ou alguém está me mostrando um padrão. Na próxima parte, eu vou te contar o que descobri quando fui sozinho até aquela casa. E porque até hoje eu nunca mais deixei uma parede sem espelho encostado. Porque às vezes, o moço da parede não quer só observar, ele quer ensinar. Eu não sei exatamente quando aquela casa deixou de ser só mais uma ocorrência e passou a morar dentro de mim. Talvez tenha sido na hora em que o menino morreu nos meus braços. Talvez tenha sido quando a irmã falou sobre o moço da parede. Ou talvez tenha sido antes disso, e eu só não tinha percebido. Mas a verdade é que depois daquele dia, o quarto 12 não saiu mais da minha cabeça. Nos dias seguintes, abri o relatório várias vezes. Lia e relia como se tivesse deixado passar algum detalhe óbvio. Mas não era o texto que me incomodava. Era o que não estava ali. A forma como a menina falava. A ausência de qualquer reação do pai além do choque. E aquela atmosfera dentro do quarto. Como se o espaço ali tivesse memória própria. Voltei a casa no fim de semana. Fui sozinho, sem farda, sem chamar atenção. A casa estava vazia. A mãe das crianças tinha ido para o interior com a família. O pai internado por tentativa de suicídio. A menina estava sob tutela da avó, segundo a assistente social. Fiquei parado do lado de fora, olhando o número na parede. 218, Jardim das Palmeiras. Mas o que me gelou a espinha foi o letreiro gasto na rua lateral. Rua dos Jasmins. Mesmo nome do caso antigo em Vitória. Coincidência? Bati algumas fotos discretas do imóvel. Depois fui até o cartório municipal buscar registros de ocorrências na mesma rua. A funcionária digitou devagar no sistema e franziu a testa. Teve um caso em 1999, também com criança. Endereço? Rua dos Jasmins, 212. Tipo da ocorrência? Disparo acidental. Quarto da criança. A arma era do tio. A criança morreu? Sim, menino. 4 anos. Fechei os olhos por alguns segundos. Era demais. Mesma rua, mesma idade, mesmo tipo de morte. Eu anotei os dados e agradeci. No caminho de volta, minha cabeça estava em turbilhão. Era como se um padrão estivesse se formando na minha frente. Mas ninguém via, só eu. À noite, decidi reler o laudo da perícia da cena. E um detalhe me parou: o ângulo do disparo. Segundo o relatório, o tiro entrou de cima para baixo, com inclinação de quase 30 graus. Mas como? A criança era baixa. A arma estava na cômoda. O menino teria que estar em cima de alguma coisa. Mas não havia nada ali que explicasse isso. Nenhum banco, nenhuma caixa. E o ponto de impacto no chão também não batia. Fechei o relatório e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando voltei, a luz do meu quarto estava acesa. Eu tinha certeza de que tinha deixado apagada. Ao entrar, a televisão ligou sozinha. Tela azul. Volume no 12. Tentei mudar, mas o controle não respondia. Foi quando ouvi. Não pela TV, pelo ambiente. Um som metálico, como um objeto pequeno caindo no chão. Virei devagar. Atrás da porta, no canto, estava um cartucho de pistola. 1.40. Brilhando. Limpo. Impossível. Eu não tinha nada disso em casa. Passei o restante da noite acordado, com o cartucho na palma da mão, como se aquilo pudesse me explicar algo. No dia seguinte, fui até a escola onde a menina estudava. Falei com a orientadora, sob o pretexto de acompanhar o bem-estar dela. E ela me mostrou os desenhos. Todos os dias, desde o acidente, a menina desenhava a mesma coisa. O quarto dela. Mas sempre com algo a mais no canto inferior direito. Um borrão preto. E em alguns desenhos, uma figura curvada, como se estivesse agachada, com braços longos e mãos apoiadas no chão. Em 2 deles, a figura tinha olhos vermelhos, rabiscados com caneta, mesmo que só lápis tivesse sido permitido.
Perguntei à menina sobre aquilo. Ela só disse: ele fica lá quando ninguém vê. Ele quem? O moço, o que ensinou. Voltei para casa no mesmo dia. Revirei caixas antigas, cadernos de anotações, e achei uma foto de um caso que cobri em 2015, em Linhares. Um menino morto por queda da escada. Na parede da escada, uma sombra no canto. Não era nítida, mas era idêntica ao que a menina desenhou. Mesmo formato, mesmo posicionamento. Aquilo não era coincidência. Era padrão, repetição. Comecei a ouvir sons de passos à noite. Rápidos, curtos, como de uma criança correndo pelo corredor. Mas eu moro sozinho. As luzes começaram a piscar às 3h12 da manhã. Sempre nesse horário. E o relógio digital da cozinha travou no mesmo minuto 3 noites seguidas. Na terceira noite, resolvi gravar. Coloquei o celular em modo avião, câmera ligada, apontada para o corredor. Deitei. Deixei a luz do abajur acesa. Às 3h11, nada. Às 3h12, a imagem ficou levemente distorcida, como uma interferência. E por um segundo, um vulto passou. Rápido, baixo, curvado. Levantei na hora. Fui ver o vídeo. Estava lá. Um borrão escuro cruzando o campo da câmera. Em silêncio total. Na manhã seguinte, recebi um envelope sem remetente na caixa de correio. Dentro, uma única foto. A menina, deitada na cama. Olhos fechados. E atrás dela, a figura, curvada, escura, idêntica à dos desenhos. Atrás da foto, uma frase escrita com caligrafia infantil. Ele só quer brincar. Na próxima parte, você vai entender por que eu parei de dormir com as luzes apagadas e por que, até hoje, nunca mais encostei em nenhuma porta entreaberta. Porque às vezes, o que se esconde no escuro não quer te assustar, quer te ensinar. Tem um ponto em que a gente para de tentar entender. Não por desistência, mas porque começa a perceber que a resposta talvez nunca venha. E se vier, não vai fazer sentido humano. Depois daquela foto da menina com o vulto atrás dela, eu soube que não tinha mais como voltar. O que quer que fosse aquilo, não era apenas um fragmento de trauma. Era algo que se repete, que se arrasta pelas frestas da realidade, se esconde atrás da normalidade e se revela só quando você já não consegue mais fingir que é coincidência. Passei os dias seguintes em estado automático. Saía de casa, fingia viver, mas a cabeça estava em outro lugar. Os passos no corredor continuavam. As luzes piscavam sempre no mesmo minuto. E o som começou a aparecer. Não era música. Era como uma brincadeira. Corda batendo no chão. Voz de criança contando. Sempre até 12. Depois silêncio. Como se a contagem fosse parte de um jogo que eu não queria jogar. Voltei a casa. A da ocorrência. Entrei sem autorização, sem uniforme, sem ninguém saber. Empurrei o portão, subi os degraus devagar. A casa estava vazia, com as janelas lacradas, a poeira cobrindo os móveis, e o cheiro. Aquele cheiro abafado, seco, como umidade envelhecida. O quarto 12 estava igual. Piso de taco estalando, parede com manchas. No canto, onde a menina apontava, uma marca mais escura, como se algo ali respirasse por dentro da tinta. Coloquei meu celular no chão, gravando, e sentei, como da primeira vez, na beira da cama. Esperei. 10 minutos. 15. Nada. Mas o ar começou a ficar denso. O tempo desacelerou. Senti como se alguém estivesse respirando no meu cangote. Virei lentamente. A porta fechou sozinha. Levantou um vento dentro da casa, mas não havia janelas abertas. A porta bateu com força, mas sem som. Era como se o mundo tivesse abafado o ruído. E então, a risada, baixa, aguda, vinda de trás do guarda-roupa. Eu me aproximei, devagar, sabendo que não devia. E ao chegar perto, senti um impulso, como se algo dentro de mim dissesse: você já está dentro. Acordei no banco da praça do centro, 5 quarteirões dali, sujo, desorientado, com o celular desligado no bolso. O vídeo, corrompido. Voltei para casa, mas algo mudou. As sombras se moviam com leve atraso. O espelho do banheiro embaçava sozinho. E uma noite, recebi uma ligação. Número desconhecido. Voz infantil. Fraca.
Você veio. Agora pode brincar. Desliguei, joguei o telefone no lixo, mas continuei ouvindo a voz. Não pelo aparelho, pela casa. Comecei a escrever tudo, num caderno velho, cada detalhe. Os desenhos da menina, os registros do caso de 1999, a sombra atrás da escada em 2015, os ruídos, a contagem, os 12 passos, tudo. Uma madrugada, acordei com a televisão ligada, sem som, tela branca. No canto, uma sombra agachada, sem rosto, sem forma fixa, só o contorno, curvado, como nos desenhos. No mesmo dia, deixei uma pasta com todas as anotações na delegacia, sem nome, sem aviso. Deixei em cima da minha mesa e fui embora. Nunca mais voltei. Na manhã seguinte, a equipe achou meu apartamento trancado por dentro. Tudo em ordem, exceto uma coisa. O espelho da sala estava virado para a parede, e atrás dele, um bilhete colado com fita, escrito com letras minúsculas, repetidas dezenas de vezes. Agora ele está comigo. E embaixo, como se fosse uma assinatura, Quarto 12. O caderno foi entregue ao setor de perícia, mas ninguém entendeu os rabiscos. As gravações estavam mudas, e o último registro de áudio que conseguiram recuperar da minha casa durava exatos 12 minutos. Era só a minha voz sussurrando. Não falando com alguém, mas respondendo algo. Essa é a história de Leandro Varela. Um policial como tantos outros, mas que viu demais, ou escutou, ou entendeu. Não importa, porque o Quarto 12 continua lá, esperando outra criança, ou outro policial, ou você. Tem coisas que não somem. Elas apenas mudam de lugar. E às vezes, voltam olhando para você. Meu nome é Rafael Bentes. Sou policial rodoviário federal há mais de 15 anos. Sempre trabalhei com estrada. Gente desaparecendo, acidentes bizarros, veículos abandonados. Nada disso é novo para mim. Mas teve um trecho, um pedaço de asfalto no norte de Goiás, que me mostrou que nem tudo que a gente patrulha é da nossa jurisdição. Era para ser uma investigação de rotina. Veículo não localizado, placas expiradas. Última localização conhecida numa rota entre São Miguel do Araguaia e Porangatu, chamada genérica. Carro com rastreador comercial. Os dados paravam sempre no mesmo ponto. KM 142 da AGEO 452, curva acentuada, sem acostamento largo, mata dos dois lados. Aparentemente, só mais um desaparecimento. Mas não era o primeiro, nem o segundo. No relatório da Central, 5 casos parecidos nos últimos 3 meses. Todos desapareciam naquele intervalo de 300 metros entre a curva e uma antiga placa da companhia de energia, que, segundo moradores, já tinha sido retirada há anos. GPS ficava instável, câmeras da PRF não captavam nada e nenhum veículo era recuperado. Os boletins eram arquivados como falha de rastreamento, possível abandono voluntário ou roubo. Mas isso me incomodava, porque ninguém roubava um carro e sumia sem deixar sinal, nem rastro de pneu. E sempre no mesmo trecho. No dia que tudo começou, fui até o local sozinho. Tarde nublada, sem muito tráfego. Parei a viatura no acostamento, coloquei o colete e desci com calma. Caminhei o trecho a pé, observei os detalhes. Nada de câmeras, sem postes, vegetação densa. No chão, cascalho solto, marcas leves de pneu que terminavam sem continuidade, como se o carro tivesse sido apagado no meio do movimento, sem freada, sem quebra de ritmo. Foi quando vi algo metálico no mato, a uns 5 metros da pista. Me aproximei. Era uma dashcam, câmera de painel veicular, ainda presa a um pedaço do suporte quebrado. Joguei no saco de evidência e levei comigo. Quando cheguei na base, carreguei o conteúdo no meu notebook pessoal, antes mesmo de passar para a perícia. Eu queria ver com os meus próprios olhos. O vídeo tinha 23 minutos. Era de um carro modelo Voyage, ano 2014, com 2 ocupantes. Um casal jovem. Dirigiam normalmente, conversavam, o rádio tocando uma música sertaneja. Tudo normal até o minuto 19. Foi quando a imagem começou a travar. O sinal de GPS sumiu da tela.
A câmera registrou uma queda abrupta de luz, mesmo sendo 16 horas da tarde. O passageiro pergunta: "Amor, por que tá ficando escuro?" A mulher responde: "Tá tudo bem?" E logo em seguida: "Tem alguém no meio da pista?" A imagem balança. A câmera pega só um borrão. Algo escuro, parado, curvado, bem no centro da estrada. E aí, o áudio falha. Mas uma frase ainda é captada. Sussurrada, fraca, quase imperceptível. "Me vê?" A imagem congela por 17 segundos. Quando volta, só se vê o banco do motorista vazio. O carro ainda em movimento. A porta aberta. O banco do carona sujo de algo que parecia poeira fina. O vídeo termina ali. Fiquei alguns minutos parado, sem reação. Voltei o trecho. Pausei. Ampliava. Voltava. O rosto da figura não aparecia, mas parecia côncavo, como um vazio escuro cercado por pele. Eu não sabia explicar o que era aquilo, mas não era humano. E o que me arrepiou de verdade foi a sensação de que a câmera não gravava aquilo. Ela estava sendo usada. Naquela noite, acordei às 3h17 com a luz da sala acesa. Eu moro sozinho. Trabalho o dia inteiro. Nunca deixo luz acesa. Fui até lá, descalço, com o coração acelerado, e em cima da mesa, meu notebook aberto, com o vídeo pausado exatamente no frame em que a figura aparece pela primeira vez. Eu juro que tinha desligado o aparelho. Parei, respirei fundo e fiz o que nunca imaginei. Deletei o vídeo. Não por medo do conteúdo, mas porque comecei a sentir que ele estava olhando de volta. Na manhã seguinte, fui até o setor de registros para pegar mais dados sobre aquele ponto da estrada. Um técnico antigo me puxou no canto e disse: "Aquela curva, sargento, a gente chamava de trecho morto. Ninguém queria patrulhar ali à noite. Um guarda desapareceu em 2011. Viatura foi achada vazia. Rádio chiando. Nunca encontraram ele. Por que isso não tá no sistema?" Sumiu. Do arquivo físico e do digital. A única coisa que restou foi uma foto da viatura parada naquele mesmo ponto. E um reflexo no vidro. Reflexo? Parecia um olho, mas não humano. Na próxima parte, eu vou te contar o que apareceu na tela do meu celular, mesmo ele estando desligado. E por que eu nunca mais olho direto para a câmera quando vou gravar algo? Porque às vezes, o que está atrás da lente já estava olhando muito antes de você apertar REC. Tem uma diferença entre ser vigiado e ser observado. Ser vigiado é ter alguém de fora te controlando. Mas ser observado é sentir que tem algo dentro, silencioso, que só assiste e não pisca. Desde que apaguei o vídeo da câmera, as coisas pioraram. Eu achava que tinha resolvido o problema, como quem joga fora uma carta que não queria ter lido. Mas aquilo não foi o fim. Foi o convite. Nos dias seguintes, meu celular começou a agir estranho. Mesmo desligado, o visor acendia sozinho. Às vezes, de madrugada, ele vibrava uma única vez. Quando eu desbloqueava, não havia mensagem, notificação, nada. Até que, numa dessas madrugadas, ele se acendeu às 3h17. O mesmo horário em que a luz da minha sala tinha ligado sozinha dias antes. E na tela, uma imagem. Era uma foto minha, dormindo, tirada do pé da cama. O quarto estava escuro, mas dava para ver nitidamente meu rosto virado para o lado. A parte que me fez largar o aparelho no chão foi perceber que, no canto da imagem, sobre o criado mudo, havia um reflexo, um brilho circular, como a lente de uma câmera, só que não havia câmera ali. No dia seguinte, levei o aparelho até um técnico de informática. Pedi análise completa. Ele rodou todos os sistemas e arquivos internos e me disse, com cara de quem não queria dizer: "Essa imagem não está registrada em lugar nenhum, nem no cache, nem em pasta oculta. É como se ela tivesse aparecido só na tela. Não tem origem." Tentei esquecer. Continuei trabalhando. Fiz relatórios, assinei papelada, fui a campo. Mas o trecho da curva 142 voltou a gerar outro sumiço. Um motorista de aplicativo. Última localização registrada às 16h29. Mesmo trecho. Desta vez, sem gravação, sem imagem.
Mas quando encontrei a mãe do rapaz, ela me entregou algo. Um envelope, sem remetente. Dentro havia uma folha impressa com a seguinte frase: "Ele viu, e agora vê com ele." A assinatura era um símbolo, um círculo incompleto, cortado no topo, com 2 pontos internos. Aquilo me paralisou, porque aquele mesmo símbolo eu tinha visto antes, em um relatório de 2011 do policial desaparecido. Encontrei o documento numa pasta esquecida no armário de um colega aposentado. O relatório nunca foi arquivado oficialmente, mas estava lá. Viatura abandonada, motorista ausente, rádio chiando. E desenhado a lápis no verso da página, o mesmo símbolo, círculo aberto com 2 pontos dentro. Eu precisava de respostas. Localizei o nome do policial de 2011, Carlos Eduardo Ramírez. Descobri que um irmão mais velho dele ainda morava em Goiânia. Viajei até lá. Me apresentei. Disse que investigava ocorrências similares. E quando mencionei o nome do irmão, o homem não respondeu por alguns segundos. Depois, disse apenas: "Você também está ouvindo?" Contei o que sabia. Mostrei o símbolo. Ele confirmou. Disse que, meses antes do desaparecimento, Carlos falava sobre ver coisas de outro ângulo. Que uma vez comentou que os espelhos do carro dele mostravam mais do que o reflexo. Que não era alucinação. Era como se alguém estivesse dentro, olhando de volta. Antes de eu sair, o irmão me entregou uma caixa. Dentro, um pendrive. Ele gravava uns áudios. Nunca consegui ouvir todos. Peguei e fui embora. No hotel, à noite, coloquei os fones e dei play. A voz de Carlos. Trêmula, baixa, frases soltas. Ele vê de onde não tem janela. É como se a estrada curvasse mais do que devia. O som vem antes da imagem. Se você ouvir, você já viu. E se viu, não tem mais como desver. No final do último áudio, uma respiração. Não era dele. Era como se alguém estivesse muito próximo ao microfone. Naquela madrugada, recebi uma ligação. Número privado. Atendi. Silêncio. Depois, um chiado. E a mesma frase do vídeo antigo, agora repetida por uma voz nova, masculina, adulta. "Me vê?" Desliguei. O celular reiniciou sozinho. Quando voltou, todas as minhas fotos tinham sumido. E em seu lugar, uma galeria com 12 imagens, todas do trecho da curva. Cada uma com a mesma silhueta no centro. A figura, curvada, sem rosto, como se tivesse sido desenhada à mão em cima da gravação original. Passei a ter pesadelos, mas não com gritos, não com dor. Os sonhos eram mudos. Eu estava no banco de trás da minha própria viatura, enquanto alguém dirigia. E no espelho retrovisor, eu me via, mas diferente, olhando para frente, sem piscar. Olhos abertos, sem expressão. Comecei a deixar bilhetes para mim mesmo, porque minha memória começou a falhar. Às vezes, não lembrava onde estava na noite anterior. Câmeras de segurança da delegacia registraram minha entrada 2 vezes, sem que eu lembrasse de ter voltado. Uma das gravações mostrava eu parado na sala de vídeo, apenas encarando o monitor, por 12 minutos, sem piscar. A partir daí, comecei a escrever tudo, como o Carlos. Deixei de confiar nos eletrônicos. Anoto tudo num caderno, porque se ele me observar de novo, quero que alguém saiba. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que acontece quando você decide olhar de volta. E por que eu descobri que o problema nunca foi o que eu gravei, foi quem usou a câmera, para me ver. Tem gente que acha que o pior é desaparecer, mas pior que sumir é continuar existindo sem que ninguém te veja mais como você. Nos últimos dias, a sensação era essa, como se algo dentro de mim tivesse começado a se reorganizar. Não era febre, não era alucinação, era deslocamento. Uma sensação de que eu estava ocupando o corpo errado. Acordava em lugares que não lembrava de ter ido. Achava bilhetes meus, escritos com a minha caligrafia, mas com conteúdo que eu jamais escreveria. Frases como: "Ele grava com a gente agora", ou "Deixa a lente aberta sempre".
Meu próprio reflexo começou a me incomodar. Nos espelhos, eu piscava com atraso. A boca se mexia sem som, como se dissesse algo que eu não ouvia. Foi aí que decidi voltar. Voltar ao KM 142, ao ponto de origem. Cheguei no final da tarde, como da primeira vez. Estacionei a viatura fora da pista. Coloquei o caderno no banco do passageiro, liguei o gravador e entrei a pé no trecho da curva. Andei devagar. O sol já começava a sumir atrás das árvores. E então eu vi. No acostamento havia um carro, antigo, enferrujado, com o vidro quebrado. Mas o que me congelou foi ver, refletido no retrovisor dele, a minha própria viatura, estacionada de frente, como se alguém estivesse filmando. Mas eu não tinha deixado ela ali. Eu tinha parado ao contrário. Me aproximei. Olhei para o banco do motorista. Estava vazio. No banco de trás, um caderno. O meu caderno. Abri. As últimas páginas não estavam em branco. Alguém tinha escrito. E as frases não eram minhas. Eram do Carlos, copiadas. Palavra por palavra, incluindo a última, escrita em letras tremidas. Agora você tá do lado de dentro. Ouvi um clique. Me virei. Minha viatura estava com a luz interna acesa. E no painel, uma câmera. Uma dashcam ligada. Mas eu nunca instalei câmera no meu carro. Voltei correndo. Abri a porta. A câmera estava gravando. No visor, uma prévia do que foi captado. Eu, caminhando pela estrada. Só que de um ângulo externo. Como se eu estivesse sendo filmado de trás de mim. Parei. Não conseguia respirar direito. Desliguei o aparelho. Mas a gravação não parava. Na tela apareceu uma contagem. 00, 00, 0001, 0002. E então a voz. Me vê, fugi, saí daquele lugar. Acelerei sem olhar para trás. O rádio da viatura começou a chiar. Estava desligado, mas transmitia. E o que vinha não era som ambiente. Era uma transmissão de voz baixa, distorcida, que repetia apenas: olhar direto, curva 27, registro incompleto. Voltei para a base. Pedi afastamento médico. Aleguei esgotamento. Ninguém questionou. Ninguém nunca questiona quando o que você diz não tem lugar em relatórios. Naquela madrugada, revisei o vídeo. O que eu vi ainda me faz duvidar do que é espelho e o que é reflexo. Na imagem final, a câmera mostra meu rosto. Mas não sou eu. A pele é minha. Os olhos são um pouco mais fundos. A boca não pisca quando eu pisco. O rosto olha fixo para a lente. E atrás, no fundo da imagem, há um campo aberto, sem estrada, sem carro, sem céu, só um espaço cinza. E no centro, o símbolo, aquele mesmo, círculo incompleto com 2 pontos. Foi a última coisa que vi antes da tela travar. Desde então, deixo o celular desligado, uso o telefone fixo, cubro os espelhos da casa e escrevo, como o Carlos fez, como outros devem ter feito. Este é o meu registro. Se você está ouvindo isso, talvez já tenha visto também. E se viu, já tá com ele. Ele não fala muito, mas grava tudo, mesmo quando você apaga, mesmo quando você fecha os olhos, porque o que ele mais quer é que você olhe de volta.